Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de língua portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 5. Vamos finalizá-lo? Sejam bem-vindos à semana 4. Hoje trabalharemos produção de textos. Pessoal, na nossa atividade 1, pediu a leitura das informações sobre o gênero notícia. Então, nós vamos relembrar qual é a estrutura de uma notícia, né? E o que é uma notícia? A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Esses textos geralmente são curtos e buscam objetividade no relato, ao mesmo tempo que querem conquistar o leitor. Um outro fator importante em um texto noticioso é o lead, também chamado do Brasil de cabeça. É a abertura do texto, né? O primeiro parágrafo da reportagem. A palavra é proveniente do inglês lead, que significa guiar, conduzir. Concentrado nos primeiros parágrafos do texto, o lead apresenta resumidamente o assunto, tá? O clímax da história. Está concentrado geralmente nos dois primeiros parágrafos e responde as perguntas básicas: quem, o que, quando, onde, como, por que aconteceu, resumindo e situando o leitor quanto aos principais aspectos da notícia. Mediante esse contexto, a notícia trata sempre de algo acontecido na realidade. É importante relatar não só o fato, mas oferecer o máximo de dados possíveis para que ele pareça verdadeiro e a notícia confiável. Agora que você conhece como a notícia se estrutura, escolha um dos temas abaixo para escrever uma notícia. Então, você pode fazer uma notícia sobre a vacina contra o coronavírus, o retorno do futebol na pandemia e shows em formato de drive-in, ok? Eu escolhi o último, para vocês terem como exemplo. Na atividade 2, nós temos textos que servirão de inspiração para cada tema, ok? Então, quem escolheu falar sobre a vacina contra coronavírus irá fazer a leitura desse texto. Quem for falar sobre o retorno do futebol na pandemia, faça a leitura desse texto para servir de inspiração para vocês construírem a notícia de vocês. Quem for falar sobre shows, né, só que no formato de drive-in, irão fazer a leitura para servir de inspiração, ok? A atividade 2 pediu, então, para que façamos a produção de uma notícia, tá bom? Então, é hora de criar notícias sobre o tema que você escolheu. Então, o PET te deu 3 opções e também te deu 3 exemplos. E olha que eu vou colocar mais um exemplo para servir de inspiração para vocês fazerem o de vocês, tá bom? A questão toda é vocês não esquecerem da estrutura do texto, ou seja, do gênero textual notícia. Perceba que além do título, olha um exemplo aqui, ó. Além do título, temos o quê? Um título auxiliar que fica embaixo, que complementa o título principal. Então, vocês vão ter que ter isso também. Temos o lead, que deve estar no início do texto, ou seja, é o primeiro parágrafo do texto. E o que é o lead? O lead é você falar o que aconteceu, como que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu. As principais informações devem estar no primeiro parágrafo, tá bom? O corpo da notícia são os parágrafos seguintes. Aí vocês podem fazer uns 2 parágrafos, tá ótimo. Aí vocês fazem um parágrafo, né, para complementar as informações, tá bom? E um para finalizar a sua notícia. Aí é para vocês usarem muita criatividade e também pensar qual público, né, que vocês estão desejando atingir, tá bom? No caso aqui, eu coloquei como exemplo o terceiro tema, tá bom? Aí nós temos aí, ó,
a complementação, o corpo da notícia, que é o segundo e o terceiro. Temos aí citação de um envolvido da notícia, por isso que temos aí as aspas. Se o de vocês tiverem isso também, vocês têm que lembrar de colocar aspas, beleza? E no final coloquei que os idealizadores do evento consideraram que foi um sucesso e já planejam outros shows, ok? No mesmo modelo, que é o modelo que drive-in, onde já que não se pode aglomerar, porque estamos na pandemia, aí as pessoas, para assistir, elas foram de carro, cada um no seu carro. Tá ok? Então, é com muita alegria que finalizamos o PET 5. Que Deus abençoe a cada um, muita animação e espero vocês para o início do próximo PET.